A pergunta que eu faço no vídeo de hoje é: o que é ser um bom heel na WWE? Ou talvez, o que é ser um bom vilão na WWE? Ou um bandido na WWE? Sei lá como vocês prefiram chamar aqueles personagens que são os antagonistas das histórias que a WWE produz em suas rivalidades, né? Isso é o significado de heel. Só que há uma discussão muito grande do que é ser um bom heel, do que é ser um heel ruim, porque justamente gerou um debate recente sobre isso em função de algumas declarações do Baron Corbin, né? Alegando lá então que os fãs da internet são muito idiotas e que ele muitas vezes ali é odiado e está apenas fazendo o seu papel, só que os fãs não notam isso. E em partes eu tenho que dizer que ele está certo, em partes apenas. Por quê? Porque muitas vezes os fãs não notam que eles não gostam de determinado superstar, justamente porque o papel daquele determinado superstar é fazer com que eles não gostem. E muitas vezes não percebem de fato, porque hoje em dia eu vejo muita gente comentando, por exemplo, sobre o tal do Seth Rollins da época de autoridade. Ah, porque o Seth Rollins da época de autoridade era sensacional, era incrível, nunca ele será igual aquele Seth Rollins. Esse Seth Rollins atual nem se compara àquele, era muito melhor. Só que eu vivi aquela época, eu acompanhava diversos grupos, diversas páginas, diversas conversas desses fãs de internet. E eu posso dizer que a maioria esmagadora odiava aquele Seth Rollins, sim. Inclusive, boa parte daqueles são os mesmos que dizem que tinha que voltar aquele Seth Rollins. Mas na época eu não gostava dele, na época tinha o ódio dele. E os argumentos eram sempre os mesmos. Porque ele é muito fujão, porque ele sempre ganha com ajuda, porque o reinado tá muito longo, porque ele me irrita e tal. Sendo que sempre foi o papel dele. Aí hoje ele vem com outro papel de heel, um Seth Rollins mais messias ali. E aí falam que não gostam, porque é muito bobo, não parece ser alguém sério. Enfim, sempre procuram alguma razão para dizer que não tá legal o suficiente. E isso acontece com quase todos os heels, quase todos. Muita gente também exalta os tempos do CM Punk como campeão mundial, relembrando sempre os momentos dele como babyface. Mas quando vão lembrar dos momentos dele como heel, muitos acabam que também esquecendo que naquele período o pessoal começou a odiar o CM Punk. Quando ele atacou o The Rock, quando ele voltou a rivalizar com o John Cena, quando ele insultava o The Rock a todo momento. Tanto que, quando o The Rock ganha do CM Punk lá e acaba com aquele reinado dele, o público vai à loucura, o público aplaude, o público acha demais. A WrestleMania 29 lucrou pra caramba quando teve The Rock contra John Cena de novo. Então, não venho dizer que era tudo umas mil maravilhas, porque na época também odiavam o CM Punk. Quando ele rivalizava com o Undertaker, odiavam e muito ele. E o CM Punk eu tô citando, um dos heels mais ali aplaudidos, mais queridos. Randy Orton, durante muito tempo também que ele agiu como heel, foi muito odiado. Muita gente realmente ali sentia muita raiva do Randy Orton. Então não adianta, em todo período o heel que tiver com destaque vai ser odiado, vai ter alguma irritação por conta dele, e é o papel dele. E muita gente, de fato, igual o Baron Corbin diz, não consegue compreender isso. Agora, isso não significa que todo heel que consiga irritar é um heel bom. Então, você ser um heel bom não basta você só irritar o público. Até porque hoje em dia é muito fácil irritar o público. Hoje em dia, que a gente vive nessa era Nutella, é muito simples. Você, por exemplo, nos Estados Unidos, chega em qualquer crowd de algum... Depende do estado também, mas normalmente a maioria. Você só fala mal da América e pronto, você já é odiado. Você pode ser um superstar mexicano, você pode ser um superstar da Índia, você pode ser um superstar do Japão, você pode ser um superstar da Bulgária. E eu já dei vários exemplos aqui só citando os países. Não preciso nem citar os nomes dos superstars. Eles vão lá, pegam o microfone e falam: vocês americanos são uns bobões, né? E o meu país é muito melhor que o de vocês. Pronto! Automaticamente ele já ganhou vários haters lá, porque os caras eles amam o país dele pra caramba, são extremamente patriotas e pronto. Isso não significa que ele se tornou um heel muito bom, um heel interessante. Não, ele só irritou o público. Irritar o público é algo que tem que ser sim levado em consideração ao se considerar o cara como um bom heel, mas não pode ser o único fator, porque como eu disse, ainda mais hoje em dia que é tão fácil,
Não dá pra ser a única coisa a fazer, só irritar público. Até porque muitas vezes eu me irrito até com caras que não são heel, né? E não necessariamente era a intenção, mas eles conseguem me irritar. O Roman Reigns, por exemplo, irrita muita gente, ou já irritou no passado. E ele nunca foi heel depois que saiu do Shield. Então não acho que seja apenas isso. Eu acho que o heel bom é aquele heel que consegue mostrar que sem ele, aquele babyface não seria nada. É aquele argumento do Lex Luthor. É o Lex Luthor que fala pro Superman, que o Coringa já falou pro Batman também, né? Que, olha, você poderia ter acabado comigo várias e várias vezes, mas você não faz, porque você é meu cúmplice. Sem mim, se eu não existo, não existe você. Você não tem contra quem combater. E se você não tem contra quem combater, você não tem crédito nenhum, você não tem glória nenhuma, sabe? Você vai fazer o quê? Vai bater ali nos bandidinhos ali, de loja de bar. Mas isso vai te dar mérito do quê? Ninguém vai ligar pra você. Então você precisa da minha existência pra você me combater, me vencer e começar tudo de novo. E de fato, eu acho que quem consegue fazer esse papel é um grande heel. Quem consegue fazer com que o babyface necessite da presença daquele cara pra ele ter alguma relevância. Então, vamos lá. Randy Orton e Edge. Cara, olha o papel que o Orton vem fazendo aí recentemente. Aqueles ataques em cima do Edge, aquela promo que ele faz explicando tudo pra Beth Phoenix, os ataques em cima do Matt Hardy, em cima da própria Beth Phoenix, as palavras que ele utiliza. Olha a crueldade dele. Aí eu te falo, quem está realmente carregando essa rivalidade? Quem está mais se esforçando nessa rivalidade? É o Edge ou o Randy Orton? É o Randy Orton. Só que quem deve vencer ela? Provavelmente o Edge. E a glória do Edge vencendo isso vai ser tão grande, mas tão grande, por razão de quem? Por razão do heel. Por conta do bom trabalho que o Randy Orton fez. O Randy Orton conseguiu fazer um papel tão cruel, tão maldoso, que quando o Edge vencer ele, o Edge vai sair como se tivesse ganhado até mais do que um título. Agora, você pega lá, vamos supor, Sami Zayn. Sami Zayn, ele consegue irritar. Mas o que ele construiu até agora? O que ele fez de interessante? O que ele fez assim de grandioso dentro da storyline dele, independente de quem ele vai enfrentar na WrestleMania, se é que ele vai lutar na WrestleMania? Vamos supor que seja contra o Braun Strowman de novo. Qual vai ser o valor que vai ter o Braun Strowman conquistando o título intercontinental contra o Sami Zayn? Qual vai ser? Não vai ter nenhum. Ou quase nenhum. Porque o desenvolvimento de toda essa história foi fraco. E em partes é culpa do Strowman, talvez, mas a maioria é culpa do heel. Culpa do Sami Zayn, que não fez absolutamente nada além de só tentar irritar. Ele não fez nenhum tipo de crueldade, ele não fez nenhum tipo de traição. E por conta disso, torna ele apenas um heel irritante, mas não necessariamente um dos melhores heels de todos os tempos. Tanto que, como eu disse, quando o Braun Strowman vencê-lo, não vai ter glória nenhuma. E se ele para de rivalizar com o Sami Zayn, ele não vai sentir falta, porque vão ter opções, no mínimo, iguais a do Sami Zayn. Quanto ao King Corbin, muita gente vai me perguntar sobre isso. Você acha que ele é um bom heel ou você acha que ele é muito irritante? Eu acho que ele, como King Corbin, teve sim momentos que ele foi bom heel, mas a maior parte dele acabou se tornando sim genérico. Ele é alguém que simplesmente só tenta irritar mesmo. E aí colocam ele pra fazer esse papel contra principalmente Roman Reigns. Por quê? Porque o Roman Reigns é um dos queridos. E aí você coloca alguém irritante para enfrentar o Roman, justamente por quê? Porque aí o pessoal não tem como ficar dividido na rivalidade. Ele vai na maioria esmagadora ir contra o Corbin e ir a favor do Roman Reigns consequentemente. Você coloca os mais odiados para enfrentar o seu herói principal, para dessa maneira o herói sempre ir criando mais credibilidade ali com o público. Essa é a intenção. Agora, o Corbin já teve muito conteúdo, para mim principalmente, quando ele foi gerente geral interino. Ele tinha ideias realmente focadas ali de querer fazer um show aos seus moldes, de querer ajudar os seus colegas, de querer tirar o Kurt Angle do poder que tinha atrapalhado ele em alguns momentos. Ele tinha ideias realmente interessantes e que encaminharam para algo que teve ali teve um final concreto, ele indo lá aposentando o Kurt Angle. Agora, depois disso que ele ficou meio perdido e aí vieram com essa ideia de King, vieram com essa ideia de rei. Eu acho que poderiam ter dado uma sequência, por exemplo, colocando ele para ser um dos aliados do Shane McMahon no SmackDown.
no período que o Shane McMahon estava lá fazendo aquela espécie de ditadura. Poderia ser uma ideia que manteria ele naquele foco de ser gerente geral, de ser um dos comandantes dos shows. Mas nesse momento, como King Corbin, eu concordo, ele é mais irritante do que um bom heel. E então, como eu posso dizer, você volta lá atrás, o CM Punk quando ele começa a rivalizar com o John Cena, ele começa a ser um heel. Só que muitas vezes os heels, eles são tão bons, eles conseguem fazer tantas coisas interessantes, tantas promos interessantes, que eles meio que invertem a situação. Eles convencem você a apoiá-los, eles convencem você a concordar com aquilo que eles falam. Então o CM Punk foi um dos caras que fez isso. O Triple H tem muita habilidade em fazer isso, de colocar realmente ali você para raciocinar e falar, poxa, mas faz sentido. Mas o John Cena de fato parece ser um queridinho aí da mídia. Pô, mas isso que o Triple H está falando sobre o Seth Rollins parece verdade. Ele fez a carreira do Seth Rollins e o Seth Rollins agora não tem o que reclamar, né? Então, eles te convencem muito bem. Pra mim, na maior parte das storylines, ainda mais as mais marcantes da história, quem mais se destacou foi os heels. Claro que a fama ficou para quem venceu, e na maioria das vezes, obviamente, foi pros babyface. Então você tinha lá Hulk Hogan se dando bem, The Rock se dando bem, Stone Cold se dando bem. Mas, vamos lá, olha só a história do ministério lá do Undertaker. Olha o tanto de coisa que aquele ministério fez, o tanto de superstars que eles pegaram, sequestraram, abduziram e fizeram todo tipo de maldade possível. E olha as coisas que o Kane, que o Stone Cold faziam pra combater. Eram poucas ali, na maioria das vezes, uma invasão, interromper um ataque, mas eles não tinham tanto conteúdo. Era mais superstars reativos, que reagiam ao que o ministério fazia. Eles não precisavam construir, eles só precisavam reagir. Então eu dou muito mais valor pra quem constrói do que pra quem reage. Por isso que eu acho que os heels são muito mais interessantes. Por isso que na maioria das vezes eu apoio os heels, porque eu acho eles muito mais gênios, sabe? O herói geralmente ele combate o plano do vilão, mas não é ele que cria o plano. Quem cria o plano é o vilão. Então o vilão eu acho muito mais inteligente, eu acho muito mais, que pensou muito mais, sabe? Que teve um ideal ali tentando fazer ele. E o herói vai lá e consegue romper. Claro que nem sempre acontece isso. Claro que às vezes o herói ele consegue também bolar um plano. Ele consegue também se destacar. Você pega a rivalidade do Bray Wyatt e do Randy Orton. O Randy Orton, por exemplo, é um exemplo disso. Ele entrou, foi lá, fingiu que fazia parte da Wyatt Family, mas na verdade só estava tentando destruir lá por dentro. Conseguiu e se deu bem, sabe? Dá pra fazer isso mais vezes com outros superstars, mas a WWE acaba por não investir tanto. Então, acho que ser bom heel é o que o Lex Luthor falou pro Superman e o que o Coringa falou pro Batman. É você fazer falta quando some, sabe? É você quando para de rivalizar, o cara sente sua falta. O cara fala, putz, bem que eu podia dar esse momento rivalizando com o fulano, né? Porque naquele período eu era querido, naquele período quando eu vencia tinha um valor, naquele período as minhas histórias eram mais interessantes. Hoje em dia não, hoje em dia eu estou aqui rivalizando contra uns carinhas que não tem tanta coisa pra me oferecer, não tem tanto perigo pra me oferecer, né? Então, hoje em dia é mais difícil você achar heels que consigam fazer isso. E eu não diria nem que é culpa deles. Muitas vezes a WWE mesmo faz uma bucagem assim, faz uma bucagem mais simples, né? Faz o tal do arroz e feijão. Então, vamos simplesmente irritar o público com qualquer coisa genérica, sei lá, xingando o público, ou falando que o país dele é um lixo, ou fazendo alguns ataques, ou roubando os combates. E aí pronto, já vai ser o suficiente. E aí a gente coloca algum babyface que quer valorizar pra vencer esse cara. E pouco desenvolvimento. Acaba que os únicos heels ainda que conseguem ter conteúdo são justamente os da velha guarda. É Triple H, é Randy Orton, são os que conseguem ainda fazer isso. Os da nova geração têm muitas dificuldades. Se eu não me engano, o CM Punk fez uma entrevista aí falando que tem muita coisa que é básica, que hoje incomoda ele na WWE, que os superstars não conseguem ter. Não só na WWE, no mundo todo. Lutadores, os wrestlers não conseguem ter coisas que eram básicas para você começar a ser um. E aí eu quero entender um dia. Eu tenho certeza que uma dessas coisas é sobre essa questão de ser heel. Tenho certeza que ele comentaria a respeito disso no momento, né? Mas eu diria que é mais ou menos essa a ideia.